Rápida, 2013, questão 32. Menino com 12 anos de idade comparece para consulta em uma unidade básica de saúde acompanhado pela mãe. Tem história de asma brônquica, há 2 meses vem apresentando tosse noturna diária, incapacidade de jogar bola e crises de falta de ar pelo menos uma vez ao mês. No exame físico não apresenta alterações na ausculta pulmonar. Atualmente está sem medicação. Pergunta: qual o tratamento preconizado para esse paciente? Portanto, nessa questão a gente já tem o diagnóstico, no caso asma brônquica, então a gente precisa classificar e de acordo com a classificação a gente vai saber o tratamento correto para esse paciente. Ok, vamos rever um pouquinho sobre asma. Asma é uma doença crônica caracterizada por crises agudas de obstrução intermitente difusa das vias aéreas inferiores à hipersensibilidade e inflamação brônquica. A hipersensibilidade está relacionada a broncoespasmo, edema da mucosa brônquica e aumento da secreção de muco, levando a semiobstrução difusa, predominantemente expiratória, que pode ser deflagrada por fatores extrínsecos ou ambientais, alérgicos e não alérgicos, ou intrínsecos. As crises de asma variam de leves até graves, podendo causar insuficiência respiratória aguda e morte. Enquanto as crises são intermitentes e episódicas e cedem espontaneamente ou com tratamento, a doença é contínua, com inflamação crônica persistente. Nos casos graves e mal controlados, lesão e remodulação broncoalveolar progressivas podem levar à doença pulmonar obstrutiva crônica. A asma é uma doença frequente de alta prevalência desde a infância. É uma das principais causas de atendimento em consultas, emergência e eletivas, de absenteísmo e a quarta causa de hospitalizações no Brasil. Ok, só para a gente rever a história clínica do paciente, é um menino de 12 anos de idade, tem história de asma brônquica, há 2 meses vem apresentando tosse noturna diária. Incapacidade de jogar bola, limitação de atividades físicas, portanto, crise de falta de ar pelo menos uma vez por mês e no exame físico sem alterações na ausculta pulmonar. Ok, então classificação da asma, de acordo com o controle clínico. Nas últimas 4 semanas, importante. Então, a asma pode ser classificada entre asma controlada, asma parcialmente controlada e asma não controlada. Os degraus do tratamento de controle de asma. A asma tem 6 degraus. Degrau 1, degrau 2, degrau 3, degrau 4, degrau 5, degrau 6. As medicações vão variando de acordo com os degraus e o degrau 1, no caso, seria uma asma leve e vai aumentando os degraus de acordo com a progressão da doença. Os medicamentos usados no tratamento da asma basicamente são 10 medicamentos. O beta-2 agonista de ação curta, o anticolinérgico, o corticoide sistêmico, o corticoide inalatório, o beta-2 agonista de ação longa, cromonas, modificadores de leucotrieno, xantinas, corticoide sistêmico e anticorpo anti-IgE. Temos mais uma classificação da asma, que é a classificação quanto à gravidade da doença, que é importante também que, de acordo com a gravidade, a gente pode escolher o tratamento correto. Ok, então a gravidade é classificada em intermitente e persistente. Persistente tem subdivisões que são persistente leve, persistente moderada e persistente grave. Então, a gravidade vai ser classificada de acordo com os sintomas diurnos, sintomas noturnos, limitação de atividades, redução do PFE e do VF1, dos sintomas intercrise, das características. Então, isso daqui a gente precisa realmente decorar para a gente poder classificar a asma de acordo com a gravidade. Ok, então voltamos então para a questão. Pergunta: qual o tratamento preconizado para esse paciente? Então, a gente vai voltar, no caso aqui, para a tabela, para a gente poder classificar de acordo com a gravidade e depois, de acordo com a gravidade, a gente vai poder dar o tratamento correto para esse paciente. Ok, então, na questão diz que o menino com 12 anos de idade apresenta tosse noturna diária. Portanto, a gente consegue descartar a intermitente, que seria menos de 2 vezes por mês, e a persistente leve. Então, portanto, a gente fica entre a persistente moderada e persistente grave.
A incapacidade de jogar, portanto, ele tem uma limitação de atividades. Pode afetar o dia a dia e atividades limitadas. Então, por enquanto, a gente ainda fica entre as duas ainda. Aqui, sintomas intercrise. Crise de falta de ar pelo menos uma vez ao mês. Portanto, ele tem esses sintomas, só que não são sintomas contínuos. Não são sintomas que estão presentes todos os dias. Ele não tem as crises de falta de ar necessariamente todos os dias. Outro fator importante para a gente diferenciar entre moderada e grave é a característica da inflamação. No caso da persistente grave, a inflamação e remodelação, obstrução fixa. No caso, para asma evoluir para uma remodelação e uma obstrução fixa, demora um certo tempo para a doença evoluir até esse estágio. Como é um menino de 12 anos, provavelmente ele não tem esse estágio ainda de remodelação e obstrução fixa. Outro fator que a questão diz que na ausculta pulmonar ele não apresenta alterações. Portanto, a gente consegue descartar a persistente grave nessa classificação. Portanto, de acordo com os sintomas apresentados pelo menino, a gente fica com persistente moderada. Ok, então, persistente moderada. Agora a gente vai ver o tratamento para persistente moderada. Aqui, nessa tabela ainda temos aqui o plano básico, tratamento e controle pela classificação da doença. Então a gente vem aqui então em persistente moderada, aí temos basicamente três etapas. Primeiro, medicação de resgate. Iniciar o primeiro sinal da crise, pré-crise, com 2 a 4 jatos de beta-2 agonista de ação curta por dose iniciada e manter apenas enquanto houver sintomatologia. Essa, no caso, então, é a medicação de resgate. Aí temos a medicação contínua de controle. No caso, para persistente moderada, será o corticoide inalatório em dose moderada ou baixa, mais modificador de leucotrieno. Ok. Terceira etapa, ensinar ao paciente e sua família. Revisão do controle de alergênios e adesão ao tratamento. Plano de tratamento escrito, acompanhamento periódico e automonitorização diária. Portanto, só para a gente fixar, voltamos então aqui na questão. Então, a gente conseguiu classificar então em persistente moderada, como nós vimos, paciente com asma persistente moderada, ele tem a indicação de um beta-agonista de ação curta, mais uso contínuo de corticoide inalatório. Então, portanto, a alternativa D é a alternativa correta.